Gabi, quase proibida. Estamos de volta sem proibições com Lola Benvenuti, essa bela garota formada em letras e que se assume publicamente como acompanhante. Aliás, é uma questão semântica? Qual a diferença entre acompanhante e garota de programa? Então, na verdade, assim, eu sempre defendi, falo, né, acompanhante quando eu vou me apresentar, mas teve um episódio que me marcou muito, que uma vizinha comentou com uma prima minha de 8 anos, comentou com ela não, assim, falou alto pra ela ouvir, né, que a fulana era prostituta. E a minha priminha foi pra casa chorando, porque assim, ela nem entendeu o que era, mas ela entendeu que... Tava falando de você? Falando perto pra ela ouvir, assim, né, e criar um rebuliço. E aí isso me chateou muito, mas assim, aí todo mundo entendeu, pô, mas então você quer ser chamada do quê? Mas não foi pela palavra, foi pela atitude, que eu achei que não deveria, né, ser daquela forma. Mas aí eu li, né, sempre vejo a Gabriela Leite falando que ela acha que tem que ser defendido o termo puta e prostituta, porque nós não temos que pedir desculpa para a sociedade procurando um termo mais ameno, né? E sim nos assumirmos como somos. Então, tanto faz para mim, puta, prostituta, acompanhante. A Gabriela Leite dizia, aliás, muitos anos atrás, quando fazia um programa chamado Cara a Cara, ela me deu uma entrevista. E ela disse, na época, eu nunca mais esqueci, que quem fica nessa profissão gosta, ainda que diga que não gosta de viver aquilo, porque senão seria muito complicado continuar nessa profissão. É verdade? Olha, eu acredito que tem pessoas que façam pelo dinheiro e só por isso, e se obrigam, assim, mas eu acho que não é a maioria. Tanto, eu até vi eu sempre cito esse documentário porque eu acho muito bom, chama Praça da Luz, 69 Praça da Luz. Que são mulheres com mais de 50 anos, 70, por aí, que cobram de 15 a 20 reais e trabalham como prostitutas. E aí elas dão depoimentos com tanto carinho, sabe? Falando da profissão, que elas gostam, que é divertido, que tem as suas dores, mas que até uma delas comenta assim, eu fui ficando preocupada, que eu fui engordando e tal, aí não ia mais ter cliente, mas eu vi que sempre tem cliente para todos os gostos, então tô feliz, continuei engordando e tô aí. Então, assim, tem um carinho, mesmo para aquelas que acabaram entrando nessa vida, talvez por não sei, artimanhas do destino, quem continua é porque tem algum carinho, gosta mesmo, porque eu acho muito difícil, de fato. Você seguiu fazendo isso em Pirassununga por algum tempo? Um pouquíssimo, algumas vezes. Sei lá, 5 vezes, pronto. Sua família descobriu? Não. Ou você contou? Sobre a minha escolha? Bom, quando eu assumi o blog, né, que foi no último ano da faculdade, eu dava aula nos projetos da faculdade mesmo. E eu não aguentava mais ficar com medo de alguém descobrir, tanto que no começo eu tirava o rosto das fotos, apagava algumas tatuagens, mas alguém ia descobrir, né? Mas que fotos? No meu blog tinha algumas fotos minhas, né? Eu coloquei para que conhecesse meu trabalho, quem eu era, etc. E aí eu comecei a ficar com muito medo de sofrer alguma retaliação, de alguém descobrir. Eu falei, chega disso. Vou decidir parar de dar aula. Eu dava aula em projetos de educação de jovens e adultos, cursinho, etc. Parei de dar aula. E contei para os meus pais. E assim, eu contei primeiro para minha mãe, aí minha mãe perguntou se eu ia contar para o meu pai. Ela foi lá e contou antes. Qual foi a reação dela quando você contou? A minha mãe não ficou tão surpresa. Não? É porque, assim, eu sempre busquei muito a minha independência. Pedir dinheiro para os meus pais, para mim, sempre foi uma coisa um pouco humilhante. Então, assim, eu comecei a não pedir mais as coisas para minha mãe, pagar meu carro, pagar as minhas roupas. Então, assim, é lógico que ela ficou triste, né? Ela ficou muito magoada, mas eu acho, assim, não foi tão surpreendente. Agora, o meu pai, nossa. Porque meus pais são separados, né? Foi bem difícil, ele ficou 6 meses sem falar comigo, porque a minha mãe contou. Então, minha mãe deve ter contado da pior maneira possível, assim. E aí, quando chegou na minha formatura, eu liguei pra ele, falei, pai, eu queria muito que você fosse dançar valsa comigo, né? Eu queria que a gente conversasse. E aí, meu pai falou, olha, eu não compactuo com o que você faz. A Gabriela, que é minha filha, vai ser sempre a minha filha. Mas essa outra, não, né? E aí, a gente voltou a se falar, etc. Quando deu esse boom na mídia, que foi quando eu dei uma entrevista pro G1, eu comentei com ele, que eu tinha até falado dele na entrevista, tudo, e que ia ser uma nota de rodapé, que ia ser uma matéria de rodapé. Eu não achei que ia sair na home do G1 e que ia dar essa explosão.
E aí ele ficou muito chateado, porque ele falou que eu menti pra ele, né, que eu sabia que tudo isso ia acontecer, e na verdade eu não sabia. E aí a gente tá meio, assim, distante. Você e ele? Você Sim. e sua mãe, tudo bem? Não, a gente não se fala. Desde a minha formatura, a gente não se fala. Porque a sua mãe resolveu rever tudo que na ela minha aceitou em formatura, você. a gente teve um problema, assim, ela ficou irritada com algumas coisas, e aí ela não foi num dia da minha formatura. E isso me chateou muito, porque era tão importante pra mim aquele momento, eu gostaria muito que ela tivesse ido. Então isso pra mim, pra gente, assim, já foi um ponto que nos afastou. E depois também, acho que com toda essa exposição, todo mundo falando na cidade, porque lá todo mundo sabe quem são os meus pais, quem é a Lola. Então, eu acho que isso feriu muito a minha mãe. E aí ela não fala, a gente não fala, eu não sei nem como é que a minha mãe tá, assim. A família não tem te feito falta? Faz muita falta. Foi a minha grande perda, a minha família. Assim, meu irmão também se afastou muito de mim. Meu irmão tem 19 anos, então, assim, os amigos falam, né? As pessoas comentam. Você no seu blog escreve só sobre sexo? Por enquanto, sim. Mas agora, daqui a um mês, eu vou estrear o site novo e vai ser, a ideia é que seja um portal sobre sexo, com colaboradores, vai ter um portal voltado para o público GLS, questões de sadomasoquismo, relacionamento, amor, porque as pessoas me mandam e-mail perguntando também sobre isso. Então, se tem alguém disposto a me ouvir, eu gostaria de poder falar sobre outras questões. Aliás, foi bom você falar que eu tenho perguntas. Quando botei seu nome na internet, para avisar que você viria... quer ver? Tem uma pergunta aqui. Lola Isabela, de São Sebastião, São Paulo. Lola, tem um site que se refere a relações sexuais e lá fala que na hora H, para deixar o homem bem excitado, tem que encostar os lábios perto do ouvido dele e falar coisas quentes. Você concorda? Então, muitas pessoas me mandam e-mails perguntando coisas do gênero. Eu acho que não existe uma receita. Eu acho que tem muito mais a ver com a segurança dos dois. Se você se sente sexy naquela hora, você tem um feeling. Acho que tem a ver com química, com entrosamento dos corpos. E aí, se um sussurro vai ser legal, ou se o cara vai sentir cosquinha, é uma coisa que você vai percebendo na hora, como a pessoa gosta. E o sexo fica melhor quanto mais vezes você sai com a pessoa. Você conhece o corpo dela, o que ela gosta, e ela vai te falar também. Ô Lola, foi bom você falar de todas essas coisas e dos homens. Você disse assim, às vezes vem alguém que quer dar um beijo na boca, mas está com bafo, etc. Você já se apaixonou por algum? Então, assim, eu tenho a minha vida pessoal e eu costumo dizer que eu sempre tenho carinho por todas as pessoas que eu saio. Eu acho que isso é fundamental. Para eu gostar dessa profissão, de sair com as pessoas, eu tenho um carinho, eu respeito. Acontece de me pedirem em casamento, esse tipo de coisa, assim, acontece. E você ri por quê? Porque casamento é uma coisa que não te passa pela cabeça. Não, passa, pode acontecer, né? Não sei, daqui a pouco pode ser que eu mude, né? As pessoas estão sempre em transição, né? Eu vejo isso com tranquilidade. Mas, assim, eu sempre deixo claro para a pessoa que aquilo é uma relação profissional. Pode acontecer de ter um envolvimento, não sei, eu querer ficar com a pessoa. Todos nós estamos sujeitos a isso em qualquer ambiente. Mas, a priori, é uma relação estritamente profissional. Claro que eu tenho carinho, eu tenho afeição pelas pessoas. Mas, assim, eu procuro manter esse distanciamento. Principalmente quando a pessoa já é casada, quando tem uma família. Eu sempre deixo claro e eu sempre dou dicas. Falo, fique esperto com o celular. Mesmo que sua mulher não mexa no seu celular, não deixe vestígios. Porque a outra pessoa não precisa saber disso, ela não precisa sofrer. Por mais que seja só sexo. Porque chegam casais felizes no casamento que só querem transar com outra pessoa, só quer sair um pouco da rotina. Mas mesmo assim tem que ter esse cuidado com a pessoa que está do seu lado, né? Lola, você já disse em algum dos lugares que eu li a seu respeito, você já disse que sai com homens, mulheres, travestis também? Com travestis, faz sexo grupal. Você traça qualquer coisa, é isso ou não? Hoje, assim, eu seleciono um pouco mais, porque por uma questão de saúde mesmo. Você faz sempre sexo seguro? Sempre. Sempre fez? Sempre. Nunca engravidou? Nunca. Então jura? Juro. Juro pela minha mãe. Juro. Eu sempre tive muito medo. A minha mãe sempre sempre esclareceu todas essas questões. Eu sempre tive muito medo de doenças, de engravidar. Sempre tive acompanhamento médico, né? Eu
tomei vacina de HPV, então, assim, conforme vai saindo as inovações no mercado para me proteger, eu estou sempre antenada. E acho que isso é fundamental, né? É uma coisa consumada. Não transar sem camisinha por dinheiro nenhum. Eu não transo sem camisinha por nenhum dinheiro. Então, isso é muito importante. Mas existe diferença entre homem e mulher. Você sai só com mulheres, às vezes, ou não? E é muito diferente de sair com um homem? Eu acho bem diferente, assim. Depois dessa explosão, muitas mulheres têm me procurado, e eu acho super legal, elas mandam e-mail falando assim, olha, eu nunca saí com nenhuma mulher, mas eu vendo você, eu tenho vontade. E aí queria saber como é que é. Eu falo, que louco isso, né? Despertar esse desejo nas mulheres. É uma coisa... tem mais envolvimento, acredito. Essa questão do carinho é muito importante. É mais afetuoso. Eu acredito que sim. Se bem que, assim, hoje em dia isso varia muito. Tem muitos homens que me procuram muito mais pela questão do carinho, né, do afeto, do que pelo sexo propriamente dito. Mas eu acho que com as mulheres tem essa delicadeza, né? Tem esse... um jeito de entender que é diferente do homem, assim, eu vejo. E o travesti? Então, é que as pessoas não são caixinhas, né? Eu não vejo assim. Mas, por exemplo, tem homens que gostam de sair comigo e com um travesti. É mais ou menos assim que funciona. Entendi. E aí... Não é você no mano a mano com um travesti. Não, isso é mais difícil de acontecer. Mas aí, por exemplo, às vezes só tem uma interação... O transexual não interage comigo, por exemplo. Porque não sente atração por mulheres. Ou interage. Então, aí depende mesmo do que a pessoa procura e... É uma loucura. Você tem 21 anos de idade. E uma bagagem extraordinária. Será que um dia você vai virar uma puritana? Eu acho muito difícil. Eu também acho. Outro dia, até foi engraçado você comentar isso. Outro dia eu estava num programa e uma das pessoas que estava me entrevistando virou... Enfim, trabalhava como acompanhante, alguma coisa assim, e virou missionária. E aí ela falou pra mim, você combina muito mais, eu tava de blazer, assim, você combina muito mais com ser uma missionária. Eu falei, olha, eu acho muito difícil. Porque, assim, não é... Pô, as pessoas mudam e tudo mais, mas, assim, é que eu acho que isso é uma mudança tão brusca. Negar tudo que você foi, né? Isso é o que me define, é o que eu sou, é o caminho pelo qual eu me formei, né? Nós estamos terminando mais uma parte do nosso papo quase proibido com Lola Benvenuti. Voltamos daqui a pouquinho. Até já. Tudo em Gabi.